Já estamos de volta para falar sobre política e quem mais entende do assunto está sempre aqui comigo, né? Nesse horário. Boa tarde, Paulo Alberto. Boa tarde, Anchieta. Tudo em paz? Tudo sob controle. Você pensava que a PEC do estouro não seria votada na Câmara? Rapaz, eu pensava, não, eu sabia que ia ser votada. Sabia, né? Porque interessa a todo mundo, interessa a todo mundo. Pois bem, a PEC foi votada ontem, no final da noite, em primeiro turno na Câmara. E o segundo turno acontece daqui a pouco. Até entrar aqui no estúdio, eu estava observando e a votação não havia começado. O pessoal estava em outras discussões, trocando ideias. É bom lembrar que houve modificação, o prazo caiu para 1 ano. E, tendo a Câmara modificado, a matéria retorna para o Senado, talvez ainda hoje, para resolver, porque só tem expediente no Legislativo até amanhã. Uhum. Depois o pessoal vai embora para o recesso. Precisa correr. Né? Exatamente. O prazo, então, foi modificado para 1 ano. É aquela história que eu já discuti aqui com a Anchieta e explicamos a vocês. O governo queria 4 anos, porque se ele pedisse 2 anos, o pessoal ia dar 1 ano. Se pedisse 1, talvez não saísse nada. Então pediu 4 anos o tempo do governo, caiu para 2 no Senado, caiu para 1 na Câmara. Era exatamente o que Lula queria, o ano inicial. E depois da canetada de Gilmar Mendes, a coisa ficou muito mais tranquila, muito mais fácil de resolver. Exatamente. Mas a gente percebe que lá em Brasília, quando se trata do interesse de todo mundo... É rápido. As coisas acontecem. É rápido, né? Aquela canção de Roberto Carlos, rápido como um raio, repentino como um trovão. O aumento de salário é votado. Essa eu vou deixar para o final, viu, para você. Agora, a PEC do estouro, nós falamos, tem a história do orçamento secreto. O orçamento secreto ficou no meio termo. E eu lembro daquele programa famoso que nós tínhamos na TV, o Aqui Agora, lembra? Sim, é no seu tempo, Aqui Agora? Sim, Aqui Agora, sim. Celso Russomano, que hoje é deputado federal, ele fazia o direito do consumidor e no final ele reunia a parte que oferecia o serviço ou a mercadoria, o produto, com a parte que tinha comprado com o consumidor. Aí dizia assim, tá bom para as duas partes? Tá. E dizia Celso Russomano e encerrava o programa. Então, ficou bom para as duas partes. O orçamento secreto de quase 20 bilhões, e quando a gente fala em bilhões... Eu sei que tem muita gente que não sabe fazer essa conta. 1 milhão é 1000 vezes 1000. E 1 bilhão com B de bola é 1000 vezes 1 milhão. 1 milhão. É coisa demais. Tem gente que não sabe. Então, o orçamento secreto de quase 20 bi, 19 alguma coisa, ficou, olha, Rachid, aquele libanês. Metade para o Poder Executivo, entenda-se Lula, metade fica com o Congresso para as chamadas emendas impositivas, que é aquelas emendas que os parlamentares colocam e que o governo é obrigado a liberar. É claro, eu sei, a Anchieta sabe, que essa liberação também passa por um cochichozinho, por um ano, não é? Sim. Mas, de todo modo, ninguém perdeu nada. Lula ficou com a parte e os congressistas ficaram com a outra parte. Não perde. Tudo resolvido. Agora, o Arthur Lira saiu enfraquecido nessa história, porque ele estava com esse poder todo e agora o poder caiu pela metade. Há quem diga até que vão dar uma rápida rasteira em Arthur Lira, mas isso é uma outra etapa do processo que a gente não pode aqui afirmar se vai acontecer ou não. Mas que ele saiu enfraquecido, saiu. Até porque nesses bastidores ninguém sabe o que rola. Exato. Tudo estava nas mãos dele. E quando a gente vê, como nós vimos ontem, um discurso feito por Renan Calheiros, condenando o orçamento secreto, Renan não é flor que se cheire. Ele estava condenando o orçamento secreto porque o orçamento secreto estava na mão de Arthur Lira, que é o grande adversário dele nas Alagoas. Era por isso. Não é porque Renan é santo, não, e todo mundo sabe que não é. Mas tem esses bastidores. Provando que, para você que é bolsonarista, que está ainda nas ruas, nas calçadas dos quartéis ou coisa desse tipo, provando que a transição está correndo, que a mudança de governo vai acontecer. Ontem, sabe quem visitou a Granja do Torto? Lula e Janja. Sim, O casal foi lá visitar. A Granja do Torto era habitada, aí está o casal, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes tirou férias, já foi embora, não trabalha mais, está viajando. Então, desocupou a Granja do Torto e Lula foi lá mostrar a Janja, porque Lula já conhece, Lula já morou lá. Janja gostou, disse que vai fazer alguns retoques e a segurança já avisou ao presidente eleito que se ele quisesse mudar para lá agora, já pode, porque o governo já liberou. Como a Granja está desocupada, se Lula quiser, já pode botar sua mobília, fazer alguma mudança e, quem sabe, habitar a Granja do Torto, se assim ele preferir. Porque tem a Granja do Torto e tem o Palácio da Alvorada. O presidente, se quiser, fica nos dois locais, alternando. Se quiser, mora num, mora no outro. Bolsonaro escolheu a Alvorada e emprestou a Granja do Torto para Paulo Guedes. Fim de governo é assim. Paulo Guedes tirou férias, se mandou, e o genro de Silvio Santos, Fábio Faria, ministro das Comunicações, foi exonerado hoje. Saiu no Diário Oficial. Ontem tinha sido da PRF, né?
o diretor-geral, né? PRF, e hoje o Jean de Silvio Santos. Está aí o Fábio Faria. Isso. Pobrezinho, né? Casou com uma moça pobre também, está muito preocupado com as coisas. Deve estar. Então, vai faltar o peru de Natal. Ele deixou o governo também, no ato está que foi a pedido. Talvez ele disse, presidente, me exonere logo aí, para ficar livre dessa coisa toda. E outra que os bolsonaristas raiz não gostaram, foi que o presidente da República renovou as concessões de 3 grupos de televisão: Globo, Bandeirantes e Record. Já havia renovado a concessão do SBT na semana passada e os caras estão danados da vida, porque Bolsonaro revelou há algum tempo, inclusive numa entrevista a emissoras de rádio, que a Globo teria dificuldades para renovar sua concessão. Deu uma canetada, renovou. Tem hora que eu fico assim, sem entender por que é que pessoas tão inteligentes acreditam em determinadas coisas. Há pessoas letradas, entendeu? Rapaz, capazes, mas... Porque eu nunca acreditei que ele não renovasse. Se eu comentar isso aqui com você, essas pessoas vão ficar com raiva da gente. Exatamente. Porque acham que a banda toca de outra forma. Então, está renovada a concessão desses grupos de televisão por 15 anos. Globo, SBT, Bandeirantes e Record. Quer continuando, você está, continue. Aqui apenas a gente vai noticiando o que acontece. Porque tem o mundo real e tem o mundo de ilusão. Marcilon Gonzaga, nosso colega de rádio, gosta de dizer assim, tem gente que vive no mundo de ilusão, né? A vida real é outra coisa. Então existe a vida real e a vida de utopia. Você vive na que quiser. Márcio Roberto, sim, que teve sua votação extinta e destinada ao partido pelo TSE... É o deputado caçado antes de assumir. Exato. Está aí a fotografia dele. Pode ser secretário, virar secretário no governo João Azevedo II. Essa articulação está sendo feita e ele disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, dificilmente encontrará guarida, se bem que hoje na justiça brasileira há uma insegurança jurídica tão grande que ninguém pode afirmar nada, mas se ele não obtiver sucesso lá no Supremo, deve ter uma secretaria importante do governo João Azevedo, é o que está sendo articulado. Ao entrar aqui no estúdio também, eu recebi uma pergunta pelo WhatsApp de um telespectador querido, querendo saber se algum deputado federal paraibano votou ontem em primeiro turno na Câmara, na história da PEC do Estouro, contra a aprovação da PEC. 2. Edna Henrique e Hugo Mota. Sim. E os dois são do Republicanos. Por quê? O Republicano fechou questão para votar contra. E eles seguiram a orientação partidária. Parece que o Republicano e o PL, né? Eu sei bem do Republicano porque eu acompanhei o discurso de Hugo Mota e ele dizia, sendo sertanejo, nordestino, de uma região sofrida, ele é de Patos, ele disse que intimamente queria que o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família fosse de R$1.000, de R$2.000, mas ele sabe que os jabutis estão sendo colocados nessa PEC e que a aprovação não é apenas para resolver a situação dessas pessoas, e sim para outras coisitas mais, como dizia o saudoso Juarez Amaral. Boca maldita de hoje. Eita. Você queria avançar no tema, mas você pensa que a turma do calçadão esqueceu? Atualizadíssima essa turma, viu? Por que é que o aumento para o trabalhador normal não é nem de longe o aumento que é dado aos parlamentares, como foi dado ontem, de quase 50%, meu amigo, escalonado, mas foi. E a gente não tem inflação no mundo que chega um negócio desse. E eles que já têm muito, porque o parlamentar não é só o salário, não é um monte de benefício. É o mínimo daquela questão. Um monte de benefício que tem. E o que é pior, Paulo, é o efeito cascata dessa história, né? Olha, a votação foi simbólica, porque quando eles querem, é como o Chieta falou, é rápido. Votação simbólica. E hoje, depois da pandemia, o parlamentar está indo a Brasília quando quer. Ele vota de onde estiver, do sítio, da fazenda, do hotel 5 estrelas onde ele esteja hospedado, do navio de cruzeiro, de dentro de um avião, vota de onde... E outra coisa, ninguém sabe antes que vai ter, aquele vai ser colocado em pauta não, né? Não falei para você, são os famosos jabutis. Você vai discutir um tema e a imprensa toda e a sociedade voltada para aquele tema, eles jogam outro ali e de repente aprovam. Então, aprovaram aumento para deputado, para senador, para servidores do Legislativo, do Judiciário já havia sido aprovado. E aí veio o que a Chieta acabou de dizer, o velho efeito cascata, que atinge todos os setores, todas as esferas do serviço público, porque quando aumenta o salário do deputado federal, aumenta do estadual e aumenta do vereador, tudo proporcional. Quando aumenta do ministro, aumenta do desembargador, do juiz, aumenta do procurador, vem para os promotores e assim vai. E um levantamentozinho feito hoje dá em torno de um ano assim, mais ou menos 3 bilhões de reais esse aumento que foi dado ontem. Não é uma maravilha? Meu amigo. Agora, o salário mínimo
Vai aumentar Agora, aí na hora de... 50 reais. Na hora... primeiro, um estudo profundo para ver se pode dar aquele aumento, né? Exatamente. E aí, olha, e quem paga esse salário deles? Somos nós. Todos nós. É bom, bem e claro. não há discussão com a sociedade. Quando eles querem aumentar, eles aumentam em 5 minutos, não discute com ninguém. Não tem coisa melhor do mundo do que você dar aumento, como diz um amigo meu do rádio, a si próprio mesmo. É redundante, mas é assim que ele fala. É a história do legislar em causa própria que lá acontece. Exatamente. Todo, né? Isso é o Brasil. Tem 33 milhões de brasileiros passando fome. O Auxílio Brasil vai ser de 600. Mas o meu cinquentinha estão aqui, as minhas assessorias, o auxílio paletó, o auxílio combustível, tudo. É o Brasil e não tem quem mude. Quem for contra o sistema é que se estrepa. Exatamente. É isso, Anchieta. É isso aí, Paulo. Até amanhã, né? Até amanhã. Isso aí. Mudando de assunto, hoje a gente entrando direto em Brasília. Mudando de assunto agora, um grande time de instituições, órgãos e empresas, com destaque para a inovação, visitou ontem o Hospital Help aqui em Campina Grande. O chanceler da Unifacisa, Dalton Gadelha,